Irmãos, nosso texto base de hoje é João 10, 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizei, blasfêmias, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. Irmãos, eu li o texto todo, mas o que eu quero falar um pouquinho nesta noite é do versículo 41, que foi o que me chamou a atenção. Dizia, muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. João Batista, ele apontava para Cristo, ele foi o precursor do Messias. E ele, no batismo de Jesus, ele testificou que Jesus era o Filho de Deus e que ele era o Messias que havia de vir. Mas o que me chama a atenção aqui é que João não fez sinal algum. João falava a verdade, mas ele não fazia sinais. E aqui Jesus está falando que ele tinha feito um monte de sinais e mesmo assim o povo ainda não cria nele. E mesmo assim, com tudo que Jesus fazia, o povo ainda não cria nele. Mas ele foi interrogado dizendo, olha, que sinal você pode fazer para que a gente creia que você é realmente o Cristo? Todos os sinais que Jesus tinha feito, nós falamos ontem no estudo. Para quem não quer aceitar a verdade, irmãos, pode fazer o que quiser, nunca vai aceitar. João não fazia sinais, mas ele falava a verdade. Olha, vocês têm que seguir o Cristo, porque é Ele o que vai dar a vida eterna. Quem vocês têm que seguir não sou eu, mas é Cristo, porque Ele é que vai levar vocês aos céus. Arrependam-se dos seus pecados e sigam a Jesus. Esta era a mensagem de João. Era a mensagem verdadeira de João. E é o que eu quero falar um pouquinho nesta noite, que nós estamos vivendo em tempos em que as pessoas
estão iguais a este povo aqui. As pessoas não querem ouvir a verdade. Elas não querem ouvir: arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus, porque é Ele que vai levar você para a vida eterna. As pessoas estão atrás de sinais. As pessoas estão atrás de curas, de coisas mirabolantes. Isso dentro do meio gospel, do meio evangélico. As pessoas procuram igrejas que fazem algo acontecer. Elas querem sinais, elas não querem a verdade. E eu quero dizer que procurar sinais é muito perigoso, porque são apenas sinais. Sinais não salvam ninguém. Deus pode curar, pode e cura. Mas se Deus te curar, mesmo assim você ainda precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a cura em si não significa que você está salvo. Significa apenas que Deus teve misericórdia da sua vida. Então, irmãos, nós precisamos seguir Jesus por quem Ele é. Como nós vimos no estudo ontem, porque Ele tem as palavras de vida eterna. É por isso que nós devemos seguir Jesus. Se Ele, na nossa caminhada com Ele, Ele nos curar, nos prosperar, nos dar coisas, amém, glória a Deus, é pela misericórdia dEle. Mas eu não devo seguir a Ele porque Ele vai me dar algo. Ele já me deu a salvação da minha alma. E por isso eu devo ser grato a Ele. Se até Jesus voltar, Ele não me der nada mais, Ele já me deu a melhor coisa que Ele podia me dar, que é a minha salvação. Então nós devemos seguir Jesus pelo que Ele é, e não por sinais. E hoje as pessoas estão desesperadamente correndo atrás de sinais. E isto é extremamente perigoso, irmãos. Porque nós estamos caminhando para a vinda do anticristo. E a palavra de Deus diz que o anticristo vai fazer grandes sinais. Ele vai fazer cair fogo do céu. E se nós não conhecemos a verdade, e nós nos basearmos pelos sinais, nós vamos seguir o anticristo. Nós vamos dizer que o anticristo é o verdadeiro. Nós vamos, porque quem vai buscar sinais, segue quem faz sinais. E nós precisamos conhecer a verdade, irmãos. Porque senão nós vamos atrás do anticristo, porque ele vai vir com poder. Este é um grande perigo de nós corrermos atrás de profecias, atrás de tantas coisas no meio gospel que tem hoje. Nós devemos conhecer a verdade. E Jesus é a verdade. E João sabia disso. E João sabia, ele falou sobre Jesus. Jesus fala acerca de João, lá em Lucas 7, 28, que nascido de mulher, não havia profeta maior do que João. Quem falou isso de João foi o próprio Jesus. Mas João só falava a verdade, só mostrava a Cristo. Ele não fazia sinais, ele não fazia curas milagrosas, ele não profetizava em cima da vida das pessoas, ele não enchia o lugar prometendo coisas sobrenaturais para acontecer. Não. Ele dizia: arrependei-vos e se converter dos seus maus caminhos. E apontava para Cristo. E João, ele falou a verdade até o fim, e isso custou a vida dele. Por ele falar a verdade, ele morreu decapitado. E ele continuou firme em falando a verdade. O que nós temos buscado, irmãos? A verdade ou os sinais? Quem busca sinais nunca está satisfeito. Está sempre querendo algo mais. Ah, aconteceu isso. Ah, mas eu quero ver mais coisa. Ah, aconteceu. Não, mas eu quero... O povo aqui estava assim. Jesus tinha feito grandes coisas. E eles chegam para Jesus e dizem: que mais você pode fazer aí para que a gente creia que você é o Cristo? Que mais, gente?
Jesus tinha ressuscitado mortos. Jesus tinha libertado pessoas completamente tomadas por Satanás. Jesus multiplicou pães. Jesus fez coisas que nós hoje não tem nem como imaginar como Jesus fez. E eles chegam para Jesus e dizem, que mais que você pode fazer para que a gente creia que você é o Cristo? Então, para quem busca sinais, nunca vai ser o suficiente. Sempre vai estar querendo. E sabe o que acontece? Muitos líderes hoje entenderam que as pessoas gostam de um circo. Como dizem por aí, né? O povo tendo pão em circo, está feliz. E dentro da igreja também está assim. Um circo. A igreja se tornou um circo. E os líderes entenderam que as pessoas gostam disso e têm promovido isso abundantemente. Mas não tem falado a verdade. Não tem pregado a verdade. É só sinais, é só coisas que lota a igreja, mas que não transforma a vida. João, ele não fez sinais, mas ele transformou vidas. Por falar a verdade. Então, irmãos, está na hora de nós nos levantarmos e falarmos a verdade. Talvez você fale assim, mas eu queria ter um dom de cura, eu queria ter um dom de profecia, isso tudo é muito bom e é bom a gente buscar, e é maravilhoso quem tem os dons. Mas você tem um dom também, que é de falar a verdade. Você pode usar o que João usou, falar a verdade. A verdade de quem? De Cristo. João falava de Cristo. E nós devemos falar de Cristo. Não importa se nós não tenhamos dons. Importa que nós falamos a verdade. E a verdade de que Cristo é o único caminho para chegarmos à eternidade com Deus. Não há outro caminho, não há outra maneira. Jesus foi o único que pagou o preço do nosso pecado. Então não existe outro nome aqui na terra que possa nos salvar. Mesmo que alguém faça como o anticristo fará cair fogo do céu, ele não pode resgatar a nossa alma. E nós estamos correndo atrás de sinais, nós queremos sinais, nós queremos sinais. Irmãos, busque a verdade e não sinais. Porque o que vai nos levar ao céu é Jesus Cristo. E não é sinais. E nós corremos o risco de nos tornar como essas pessoas que estão sempre querendo algo novo. Por que existe tanta heresia no meio gospel hoje? Porque as pessoas gostam. Está sendo dado o que as pessoas gostam. Não importa se é certo ou errado. As pessoas estão gostando, vamos dar. E cada dia surge uma coisa diferente, absurda. É rosa ungida, é caneta para assinar cheque, é umas aberrações assim, irmãos, sem tamanho. Mas as igrejas estão assim, lotadas. A caneta não importa que custe R$1.000. A pessoa não se liga que é uma exploração. Por quê? Porque está interessada em sinais e não em conhecer a verdade. Quando Jesus fala para eles, olha, eu sou o Cristo. Ah, não. Não, você não pode ser o Cristo. E hoje não está diferente, irmãos. Se nós formos pregar a Jesus, as pessoas vão dizer, não, mas é Jesus e o que mais? Porque estão acostumadas com mais alguma coisa. Ah, é Jesus e uma heresia gospel. É Jesus e uma rosa ungida, é Jesus e um sal grosso, é Jesus... Não, irmãos. Para nossa salvação é só Jesus e nada mais. A nossa fé tem que estar só em Jesus e em ninguém mais. Para nossa salvação, irmãos, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ouvir a verdade de João. Arrependei-vos e convertei-vos.
É só assim que nós vamos chegar à nossa eternidade com Deus, à salvação da nossa alma. E João, ele não fez sinal algum, mas ele falou a verdade sobre Jesus. Que ninguém chega ao céu sem Cristo. Ninguém vai chegar ao céu sem Cristo. Irmãos, hoje só se fala em prosperidade, em prosperidade, prosperidade. E se esquece da salvação, se esquece que essa vida é passageira. Aqui é só de passagem, ninguém é eterno. Nós estamos de passagem, mas as pessoas gostam de ouvir. E tem quem fale. Nós sempre vamos achar quem fale aquilo que a gente gosta de ouvir. Mas é o certo. Muitas pessoas não gostavam do que João falava. Tanto que ele foi morto porque a rainha não gostava do que ele falava. E sabe o que ele falava para o rei? Você está errado, você está em pecado. Você está em adultério, você está fazendo errado. E isso lhe custou a vida. Porque mesmo diante de uma sentença de morte, ele continuou falando a verdade. E quem não está disposto a aceitar Jesus na sua vida e fica buscando entretenimento na igreja, quando vier a sentença de morte, vai ceder. Quando o anticristo vier, vai ceder. Porque não está preparado para falar a verdade. Nós precisamos estar preparados com a verdade. O que você tem para oferecer para as pessoas? Jesus. O que a Igreja Batista Independente tem para oferecer para as pessoas? Jesus. E só. E só. A Igreja Batista, o que tem para oferecer para as crianças? Jesus. E os professores estão lá atrás, ensinando para as crianças sobre Jesus. Para os jovens, Jesus. Ah, mas é só Jesus, irmãos. A igreja não é um clube. A igreja é lugar de salvação. A igreja é lugar de arrependimento, de confissão de pecado. Não é um clube social. Se você está procurando um clube, a igreja não é o teu lugar. Mas se você está procurando a salvação da sua alma, a igreja é o lugar certo. E a salvação da nossa alma é independente do que Deus vai nos dar aqui nessa terra. Tem um hino que eu gosto muito, desde a primeira vez que eu ouvi ele, eu já gostei muito da letra que diz: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. E é esta visão que nós devemos ter. Se Deus me der uma casa, amém, glória a Deus. Se Deus não me der, amém, glória a Deus, Ele é Deus da minha vida. E tá bom, mas hoje não. As pessoas não estão vendo Deus assim. Deus hoje em dia virou alguém que tem que realizar desejos. Deus virou o gênio da lâmpada, né? Ah, eu vou lá e Deus tem que me dar isso e aquilo outro. Deus deixou de ser Deus para muitas pessoas, porque elas querem usar Deus. E Deus jamais vai ser usado pelo homem. Se engane você que pensa que Deus está aqui para realizar teus desejos. Deus está aqui para nos dar a salvação da nossa alma. E para dizer para nós: arrependa e deixe os teus pecados. É isso que Deus está dizendo para nós. É para isso que Deus está aqui. Deus não está para realizar desejos nossos, não. Ainda que pela misericórdia dele, Ele nos dê muitas coisas. Nós devemos ser gratos a Deus pelo que Ele nos dá, pela sua misericórdia, pelo seu amor por nós. Mas nunca achar que Deus tem obrigação de nos dar qualquer coisa. Ele não tem. Ele não tinha a obrigação de mandar seu filho, mas por amor, Ele mandou seu filho morrer na cruz, para nos dar a vida eterna. Não foi para dar carro, não foi para dar casa, não foi para dar bens materiais. Jesus morreu para nos dar a salvação da nossa alma. E se você tem buscado a Deus pelos motivos errados, arrependa-se. Ouça João, arrependa-se e converta-se do seu mau caminho. João falou a verdade sobre Jesus. E o texto diz
que muitos que iam ter diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse dele era verdade. Tudo que João falou de Jesus era verdade. E muitos ali creram nele. Creram nele por quê? Porque tinham ouvido a palavra de João. Creram em Jesus porque ouviram o que João falou acerca de Jesus. Olha só, irmãos, e eu sempre falo isso aqui, João não era maior do que nenhum de nós. João era uma pessoa igual eu e você, ele não tinha superpoderes, não. E se ele conseguiu converter muitos por falar a verdade sobre Cristo, e nós? E nós? Nós também podemos. Nós também podemos levar muitos a Jesus falando sobre a verdade. E nós não estamos falando, nós estamos procurando sinais. Se Deus me der um dom, daí eu faço. E se Deus quer usar você sem te dar um dom? Sabe o maior dom que Deus te deu? A capacidade de falar. Use para falar a verdade. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus sem passar por este caminho. Ninguém chega a Deus sem aceitar Jesus. Não os seus sinais, mas a sua salvação. Jesus fez muitos sinais. E ainda assim muitos não creram nele. Então sinal não é garantia de salvação. Mas a verdade é. A verdade é garantia de salvação. Se preocupe com a verdade, em falar a verdade. E saiba que as pessoas vão reconhecer que você falou a verdade. João não estava aqui, mas as pessoas lembraram das palavras de João. Aquilo que João falava a respeito dele era verdade. Reconheceram que João estava falando a verdade. O que as pessoas têm falado a nosso respeito? Que aquilo que a gente fala é a verdade? Que o nosso falar diz a verdade? O Deus que nós pregamos é o Deus da sua palavra? Porque hoje se prega um Deus meio diferente da sua palavra. Hoje se prega um Deus é amor. Não importa o teu pecado, Deus é amor. Continua ali com o teu pecado, porque Deus é amor. Isso é contra a palavra. Isso vai contra os ensinamentos de Jesus. Isso não é a verdade. A verdade é o que João pregou. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Esta é a verdade. É isso que as pessoas têm que ouvir. Não é que Deus é bom e te aceita com o seu pecado. Deus te aceita do jeito que você é quando você chega até Jesus. Mas depois você precisa ser transformado pela palavra de Jesus. E você precisa deixar o seu pecado. E você precisa deixar o caminho que não agrada a Deus. Salvação é renúncia. Jesus renunciou à sua glória para vir como homem e morrer numa cruz. E nós não queremos renunciar ao pecado? Ai, Deus é bom. Esse negócio de Deus é bom está levando muita gente para o inferno. Tem muita gente que vai para o inferno com esse pensamento de que deixa eu com o meu pecado porque Deus é bom. Deus vai entender. Deus não entende pecado, não. Deus odeia o pecado. Não pense que você pode ir para o céu em pecado. Você não vai. Esta é a verdade. Você não vai para o céu em pecado. Você precisa se arrepender, converter, abandonar o pecado e seguir a Cristo. Porque aí sim você tem a garantia da eternidade. Fora disso, não há salvação. E João, ele fez isso. Ele testificou que Jesus era o Messias. João veio ao mundo para ser portador da verdade. E isto foi o suficiente para João. João, ele não desejou coisas grandes. Ele não desejou estar lá no topo, né? Pregando para multidões. Ele não desejou nada disso. Para João, foi o suficiente ele vir e preparar o caminho para o Messias. Estava ótimo para João. Tem muita gente
querendo muita coisa e não faz o básico, que é falar sobre Jesus. E pior, viver esse Jesus que diz que aceitou na sua vida. Nós precisamos mais de João, pessoas que falem a verdade, pessoas que vivam a verdade, pessoas que tenham uma vida que condiz com aquilo que falam. Irmãos, a verdade está aqui, esta é a verdade, não a outra. E Jesus, ele é a única verdade. E se nós estamos seguindo Jesus por interesse, nós vamos nos dar mal. Siga Jesus pelo que ele é, não pelo que ele faz. E você vai ver que muita coisa na sua vida vai melhorar. Quando nós estamos com os olhos em Deus e na sua palavra, Deus vai cuidando da nossa vida. Em Mateus, Jesus diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente buscar a Deus de todo o nosso coração em primeiro lugar, as outras coisas são acréscimos, e Deus vai acrescentando na nossa vida conforme a nossa necessidade. Deus vai melhorando o nosso trabalho, Deus vai melhorando nossa vida, Deus vai melhorando nossa casa, Deus vai melhorando a nossa família, Deus vai melhorando. Nós vimos aqui, o Fernando e a Eliane, talvez eles nem imaginaram o impacto que eles tinham naquela família. Porque é isso, irmãos, é isso. A nossa vida tem que impactar outras vidas. É isso. Então, nós precisamos servir a Jesus pelos motivos certos. Nós precisamos de mais João. Será que a verdade tem sido suficiente para nós? Será que a verdade tem sido suficiente para nós? Ou nós estamos buscando sinais, outras coisas, e não a verdade? A única coisa que vai nos levar ao céu é a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E nenhum outro mais. Amém?